Muito bem, estamos de volta com a nossa videoaula de História, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Vamos falar desta vez sobre a semana 5, 8º ano do Ensino Fundamental, que tem como tema a independência dos Estados Unidos da América. Portanto, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História, e a partir desse momento vamos falar da semana 5, 8º ano do Ensino Fundamental. Tema: independência dos Estados Unidos da América. Identificar e explicar os motivos que levaram à independência e analisar os desdobramentos dela para o continente americano e para o resto do mundo. Os ingleses chegaram à América no governo da Rainha Elizabeth I, ainda no século XVI. Mas foi somente no século XVII que a colonização mais efetiva ocorreu, com as 13 colônias. Esses imigrantes chegaram ao continente americano fugindo dos conflitos religiosos e quase 2 séculos depois, esses imigrantes americanos conquistariam sua independência. A primeira colônia fundada aqui na América Inglesa foi a de Virgínia, em 1607, que recebeu esse nome em homenagem à Rainha Elizabeth I. A partir daí, outras 12 colônias foram criadas na costa leste. No século XVIII, a Inglaterra estava passando por diversas mudanças devido à Revolução Industrial. A necessidade de algodão plantados da América e a perda de dinheiro devido a algumas batalhas em que eles se envolveram fez com que a coroa inglesa aumentasse o controle sobre os colonos americanos. Então, durante um tempo, a Inglaterra deixou solto aqui os colonos na América. Com o passar do tempo, e principalmente devido à Revolução Industrial, a necessidade de algodão era imensa, ela veio aqui, controlar melhor essa produção, colocar impostos e recuperar aí um pouco do dinheiro que ela havia gasto nas suas guerras, que ela havia envolvido em guerras. Guerra gera despesa, e ela resolveu tirar aí um pouco desse dinheiro aqui da sua colônia. A Guerra dos 7 Anos dos ingleses contra os franceses no território da Louisiana fez com que os colonos da América se sentissem traídos, e isso criou um clima de tensão entre ingleses e americanos. Então repare, Louisiana vem de Luís, o rei da França. Era uma região que os franceses queriam para eles, os ingleses queriam dominar toda a região, e ficou esse conflito aí que durou 7 anos, tá ok? A Inglaterra adotou 4 impostos sobre os colonos, que gerou grande insatisfação. Em 1764 foi criada a Lei do Selo, que obrigava a colocar o selo do rei em qualquer correspondência e jornal que viesse da Inglaterra. Mas esses selos deveriam ser comprados, o que na prática se tornou um imposto. No ano seguinte, em 1765, foi criada a Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum vindo de outros países e taxava os carregamentos de açúcar dos colonos. Essa medida prejudicou os comerciantes que atuavam no chamado comércio triangular. O comércio triangular envolvia aí o açúcar, escravos e rum. África, Antilhas, América Central e depois Estados Unidos. Em 1773 foi criada a Lei do Chá, que permitiu somente à Companhia das Índias Orientais vender o chá, bebida tradicional inglesa. Em resposta a essa última lei, os colonos se vestiram de índios e jogaram ao mar um carregamento de chá, episódio que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Então o que os colonos fizeram? Jogaram a culpa nos índios, E aí abordaram o navio, todo o seu carregamento de chá inglês, jogou tudo ao mar, e a culpa caiu sobre os índios, A intenção deles era esta, Mapa das 13 colônias, aqui mostra, as colônias, as 13 colônias. Repare que elas estão na costa do Atlântico, na costa leste,
Depois que vamos ter a corrida para o oeste, né? Bem depois. E aqui tem uma gravura representando nesse slide aqui a chegada dos primeiros imigrantes, os pais peregrinos. Ao fundo aqui a gente vê o primeiro navio que foi batizado de Mayflower, ou Flores de Maio, né? Foi o navio que trouxe os primeiros imigrantes para a América. E esses primeiros imigrantes receberam o título simbólico de pais peregrinos. Aqui, imagem do selo, né? O imposto, a lei do açúcar, tinha como objetivo arranjar dinheiro para pagar a dívida dos ingleses e prejudicar os americanos, pois taxava os produtos que não viessem das Antilhas Britânicas e acrescentava vários produtos à lista dos artigos enumerados que só poderiam ser exportados para a Inglaterra. Então a Inglaterra começa a endurecer o seu controle sobre a colônia inglesa aqui na América. Essa gravura mostra a festa do chá de Boston, que nós já falamos, que os colonos, como se fossem, né, índios, para jogar a culpa neles, pegaram o navio, o carregamento de chá e jogaram ao mar, né? Isso foi comemorado, né, esse ato. Uma contra-resposta da Inglaterra foi a interdição do porto de Boston e a criação de um conjunto de leis para punir os envolvidos na festa do chá. Por isso, essas medidas passaram a se chamar leis intoleráveis. Em 1774, os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Continuando, nesse Congresso da Filadélfia, esse primeiro Congresso de 1774, onde eles pretendiam invalidar as leis intoleráveis e colocar todos os colonos como iguais. Como os ingleses não aceitaram esses pedidos, os congressistas decidiram separar da Inglaterra. No dia 4 de julho de 1776, é aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. Houve uma guerra de independência que durou até 1781 e os colonos contaram com o apoio do exército francês para ganhar. Assim, os ingleses se renderam e foram obrigados a aceitar a independência, e aí nascia os Estados Unidos da América. Inicialmente, a bandeira tinha apenas 13 estrelas, que representavam aquelas 13 colônias, mas com a unificação dos Estados Unidos, a bandeira passa a ter 50 estrelas representando seus estados. E hoje tem mais, né? Já que tem aí o Haiti, o Havaí, né? Que foi também incorporado aí como estado americano. E aí, simbolizando aí as bandeiras, né? As 13 e agora a bandeira americana atual. Thomas Jefferson, líder da independência dos Estados Unidos: os covardes preferem a calma do despotismo ao mar tempestuoso da liberdade. Essa é a grande frase da independência de Thomas Jefferson. E assim então a gente fecha a semana 5 do PET do 8º ano, PET 2, 8º ano, semana 5, que teve como tema a independência dos Estados Unidos. Aguarde só um pouquinho aí que eu já retorno com a semana 6, 8º ano, que tem como tema Independências na América Espanhola.